Olá, amigos queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do mundo espírita no canal Enigmas do Outro Mundo. Todos os sábados às 20 horas. Contamos com a sua presença, com a sua energia, com as suas perguntas. Seja muito bem-vindo. Dê as suas considerações aí de boas-vindas. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom estudar com vocês, aprendermos juntos. E hoje nós trouxemos mais uma avalanche de questionamentos, de perguntas que chegou durante os nossos programas, e nós direcionamos o programa de hoje para responder esses questionamentos, não é isso, Cíntia? É isso. Então vamos fazer a nossa prece? Sim, sim. Com o coração cheio de gratidão, em paz, em sintonia com o bem, com Jesus, que damos início a mais um Mundo Espírita, o nosso programa dos sábados à noite. Que Jesus nos abençoe. Todos nós, que assim seja. Só para lembrar que o programa só são basicamente 40 minutos, não tem como a gente falar tudo sobre os assuntos. Precisa, como a gente falou no primeiro programa, aqui é uma sementinha para instigar você, a mim, a Ricardo, a procurarem, a estudarem. E aí não vai ter como a gente, né, falar todo o assunto, porque o espiritismo é uma coisa que a gente precisa estar estudando diariamente. Então, a gente dá uma dicasinha de livro, de onde você vai encontrar os assuntos que a gente fala aqui, os estudos na casa espírita, né, Ricardo? Isso mesmo. É um empurrãozinho para que nós possamos cair sobre os estudos, ou mergulhar sobre os estudos, né? Nos estudos. Nós vamos começar, nós temos uma das perguntas que já foi um tema trabalhado, né? Um dos sábados, nós trabalhamos a questão da dor, não é isso? Então, Cíntia, um dos nossos colaboradores, telespectadores, um dos nossos, né, estudantes ativos nos fez essa primeira pergunta. Ele nos fez assim: se a dor tem um papel importante no nosso processo evolutivo, por que tantas pessoas, especialmente os espíritas, né, não compreendem, não entendem isso? Existem tantas respostas para essa pergunta, mas uma delas é que nós não detemos de toda a verdade. Nós estamos buscando. A diferença é essa, né? Que a gente estuda para compreender, para então viver melhor. Mas existe o egoísmo de quando a gente está passando por um processo, a gente não pensa no outro, no que está acontecendo lá fora, a gente só olha para dentro, para a nossa dor. Existe a nossa imaturidade, existe a maneira com que a gente estuda. Eu digo que a gente consome livros, participa do estudo, mas não faz reflexão sobre esses estudos. A gente ouve uma palestra, quando termina, qual foi a frase que mais impactou? A pessoa diz, não lembro. Então, precisa que a gente preste mais atenção, que a gente internalize, que a gente faça a reflexão daquilo que a gente está estudando. Né? E às vezes, quando a gente está no meio da dor, a gente não consegue nada disso. E os espíritas não são diferentes. Estamos um pouquinho à frente no sentido de que nós podemos entender melhor se buscarmos isso, né? Ser espírita, caminhar nesse mundo do espiritismo, né, requer que nós, né, para que a gente estude, né, requer muito estudo, muito conhecimento, muito direcionamento, buscar o conhecimento, né? Então, eu estava preparando, né, estávamos nos preparando para o programa de hoje, e nisso eu lembrei, fui buscar no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel já faz alguns direcionamentos sobre essa questão de buscar o aprendizado, né? E ele já veio nos dizer assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma delas, o amor, não é isso? E a outra, a sabedoria.
o conhecimento. E pegando esse apontamento de Emmanuel, a gente lembra que não basta só ir à casa espírita. Não basta estar só presente no estudo espírita, né? Nós precisamos interiorizar esse aprendizado, colocar na prática do dia a dia, né? O que a gente percebe muito são pessoas que passam 20, 10, 15 anos nas casas espíritas, às vezes até no estudo, mas o estudo não está nele. Eu tenho uma amiga que, quando eu converso com ela, eu digo, eu acho que você é mais espírita do que eu. Nós não detemos o conhecimento. Era para ter, né? Mas a gente ainda não compreendeu o espiritismo. Nós estamos em busca. E, infelizmente, alguns de nós, espíritas, vamos à casa espírita, mas a gente não senta e não presta atenção o que o palestrante está falando, o que aquele coordenador do estudo está falando. Nós espíritas ainda não compreendemos a doutrina, senão as casas espíritas estariam cheias. Os estudos teriam muito mais pessoas, sejam os estudos online ou não na seriam casa. Abarrotados de pessoas buscando a sabedoria, o conhecimento, em busca disso, da sua melhoria, né? Da melhoria pessoal, né? E a gente acaba sendo mero participantes, né, dos estudos sem trazer, ativamente, né? Sem ativamente, tinha uma palavrinha que diz assim, sem ser protagonista. Isso também, né? O conhecimento, ele só passa, mas não fica. Você não coloca em prática no seu dia a dia. Então, não, fica sem bases, sem conteúdo. Sem consistência. Né? Sem consistência, é isso mesmo. Então, é dessa forma, né, que a sabedoria, ela quando ela fica enraizada em nós, quando a dor chega, é mais fácil de entender e compreender o momento que nós estamos passando. Porque se a dor vier, a gente não compreender, não entender que vem algo por trás daquilo, nós precisamos passar por aquilo por algum motivo, ela não teve sentido, né? E possivelmente vai ser necessário vir outras dores para que eu possa enxergar. Então essas diferenças, essas situações faz com que a gente precise entender, ter esse conhecimento, entender o que nos acontece para se tornar sempre um aprendizado. Os espíritas, nós temos umas ferramentas, sabe aquela ferramenta especial, a melhor nós temos, que é a doutrina espírita, mas não usamos, não é? Por algum motivo, que cada um deve ter o seu. Mas é como se a gente tivesse as ferramentas, por isso nós passaríamos pela dor melhores de quem não conhece essas ferramentas, de quem não tem essas ferramentas. Mas se eu tenho as ferramentas e não uso, eu participo de uma casa espírita, mas não vou aos estudos. Eu faço igual os outros seres humanos. Vou uma vez na semana e tá bom. Mas eu vou uma vez na semana, eu falo com um, falo com o outro, mas eu não sento. Eu não busco aquele conhecimento para mim. Eu não penso, o que está acontecendo? E onde eu me encaixo aqui? Eu me encaixo nesse estudo? O que o palestrante está falando? O que o coordenador do estudo está falando? Tem alguma coisa a ver com as minhas atitudes? Né? E se a gente não usa a ferramenta fica lá, esperando a nossa vontade. Eu estava lembrando que lá no livro dos médiuns, no método, né, Emmanuel já vem falando sobre isso, né? Sobre os espíritas, né? As qualidades, né? Os tipos de espíritas diferentes. Então ele vem comentar sobre os experimentadores, aqueles que só vão à casa espírita atrás do fenômeno. Exercer a mediunidade. Exercer a mediunidade e busca o fenômeno de todas as formas, né? Nós temos os espíritas imperfeitos, aqueles que frequentam a casa espírita, até frequentam os estudos, até conseguem se emocionar, né, quando vem os exemplos, quando o evangelho é colocado, quando vem as parábolas, quando vem os ensinamentos, quando vem os direcionamentos da espiritualidade, se emocionam, entendem qual o direcionamento, mas também não colocam em prática, não movem 1 milímetro para mudar a sua postura frente às situações diárias, do cotidiano ao outro. Né? E ele fala também sobre os espíritas, os espíritas cristãos, aqueles que
vão até a casa espírita, participam seja dos projetos, seja dos estudos, né? Interiorizam o conhecimento e a cada minuto tenta mudar um pouquinho, a cada momento está sempre procurando melhorar-se, né? Então ele vem trazer esses apontamentos e a gente precisa repensar isso, porque não adianta você só ir à casa espírita e ouvir e não interiorizar. Eu costumo chamar a atenção às vezes, não chamar a atenção, né? Até quem sou eu para chamar a atenção, mas trazer ao público, geralmente das casas da casa que a gente trabalha, Obreiros da Vida Eterna e Emílio Malé. Que antes das palestras, né, que a gente consiga dar, porque o palestrante, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele quando vai trabalhar um tema, ele vai minuciosamente, ele vai preparar aquele tema para que ele chegue a alguém, né? Então, que a gente consiga, sabe, mergulhar como se fosse um livro. É como se fosse uma falta de respeito, né? Com Também. Aquela pessoa que se preparou e você não se senta para ouvir. E que a gente consiga mergulhar, sabe, nas ondas do que o palestrante traz, nas entrelinhas, para que a gente consiga flutuar no seu direcionamento para atingir, né, o que ele pretendeu. Isso vai trazer de um conhecimento, isso faz até, sabe aquelas palestras que você começa e logo termina? Não sei se eu nem percebi a hora passar. É porque você estava, sabe? Você estava conectado com a mensagem. Mas aquelas que você fica virando, que você olha o celular, que você parece que está torcendo para o tempo acabar. Parece que não acaba. Né? Para quem gosta de esporte, aquele jogo que demora a terminar, é porque o jogo está ruim. Não é isso? Então, é dessa forma que a gente precisa se conectar àquele momento. Porque o que você está fazendo ali? Né? Brincando, né? Você está brincando, sabe, que as pessoas vejam que você está participando. Você está querendo. O que é que você pretende indo na casa espírita? Eu estou falando casa espírita, mas isso se estende. E se estende para o seu culto na sua igreja, para os momentos que você tem, que a palavra, que o evangelho é colocado à mesa. Né? Isso é muito importante, que a gente se conecte, que a gente consiga mergulhar e andar nessas ondas, né? Porque a gente vai conseguir adquirir conhecimento e fazer essa reflexão. Onde é que eu me encaixo nisso? O autoconhecimento, né? O que é que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso mudar? Você se enxergar um pouquinho. Então, que a gente consiga fazer isso, né? Deixa o celular um pouquinho de lado, se conecte, né? Eu amo o movimento espírita, eu adoro o movimento espírita. E quando a gente tem a oportunidade de ir nas outras casas, a gente fica imaginando, vendo, cada casa tem uma atividade diferente. E eu fui semana passada numa casa e eu achei magnífico. Antes de começar a palestra, tem uma vibração. E eu achei aquilo tão importante, porque geralmente a gente faz a vibração na prece final. Mas era a prece inicial uma vibração. Por quê? Porque você está chegando do trabalho, está correndo, aí você chega... Desacelerar, né? Desacelera e você está ali, a casa está promovendo aquele ambiente para que você consiga essa conexão para aqueles que têm dificuldade. Não, né? É muito engraçado, né, que nós espíritas, a gente, quando eu pego o microfone, eu digo, pessoal, vamos conversar depois, vamos sentar, vamos relaxar, vamos, né? Porque a gente tem muito o que conversar. Já não está dizendo que não vai fazer isso, não, mas no momento certo. A gente tem muito o que conversar. Quando chega aquele abraço fraterno, aquele bate-papo, até a gente parar. Aí vem a nossa leitura, né, que faz com que a gente já comece a se harmonizar, né, vem a nossa prece para que a harmonização aconteça. A vibração é muito importante sempre. Né? Então, mas que a gente consiga mergulhar e tem um ponto muito importante com relação a isso. A gente está falando tudo sobre sabedoria, conhecimento, né, como adquirir. Então, um ponto muito importante é entender que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Sim. Não vá a gente naquela, quem é escala hoje. Não se ache, né? Achando que aquele palestrante não vai lhe trazer alguma coisa. Não vai se você não estiver atento, né, à mensagem.
no Evangelho diz que até entre os falsos profetas você consegue captar algo de bom. Sim, como né? não ser. Como não ser. Então, mas a questão da mensagem, ela nunca vai se sobrepor ao palestrante. Então, nós temos o mau costume de olhar a escala, quem é o palestrante de hoje. A gente, palestrante é fulano, eu vou. Né? Mas será que ele vai conduzir a mensagem da mesma forma sempre? Então, a mensagem ela precisa estar sobrepondo, né? Estar acima do mensageiro. Independente do mensageiro, vamos dar mais importância à mensagem. Não é isso? Porque a mensagem ela precisa ficar e às vezes a espiritualidade trabalha em cima disso. Quantas vezes o palestrante ele produz uma palestra por completo e por necessidades do momento a gente muda o roteiro. Quando a gente chega lá, fala outra coisa que não estava naquele, mas era o que era preciso. E direciona, dá um direcionamento diferente, porque a espiritualidade sabia que naquele momento precisava ser feito isso. Né? Porque havia pessoas ali com essa necessidade, havia um grupo, havia pessoas com essa necessidade. Então a gente precisa entender que a mensagem é mais importante. Vocês viram como essa pergunta primeira... Ela se estende. E a gente já está... Tipo, é uma imensidade de conhecimentos. E quanto mais a gente busca, mais a gente quer saber. Isso é magnífico também na doutrina espírita. Mas vamos para a segunda? Sim, né? Vamos lá. Como a doutrina espírita pode ajudar a humanidade a vencer os seus desafios? É mais ou menos tudo isso que a gente acabou de falar sobre né? isso, né? O conhecimento, aqui eu volto à questão e Emmanuel vai dizer também sobre isso. O conhecimento recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo ao alto, ou seja, lhe aproximando de Deus, nos aproximando de Deus. O conhecimento ele abre nossa mente, abre nossos olhos, os caminhos, né? Então, e nos aproxima da espiritualidade. Então, esclarece, consola, responde às perguntas que a gente tem. A gente vai entender o porquê da dor. Eu posso não saber exatamente, mas eu sei que com a reencarnação, se eu estou passando por isso e não procurei isso nessa existência, que vai estar numa outra que eu tenho errado. Então, é um consolo e esclarecimento. Temos as ferramentas, mas muitas vezes, infelizmente não usamos. Foi basicamente as duas perguntas. E quando a gente traz aquela frase do Espiritismo, que o Espiritismo ele consola, né? Consola e traz luz, né? O consolo, quando a gente entende, porque a pergunta vai bem em cima disso, como a doutrina espírita pode ajudar a humanidade a vencer seus desafios? Os desafios de entender o que acontece conosco, entender o porquê sofremos, né? Entender todos esses percalços. Para onde a gente vai depois da morte? Para onde vamos, né? Entender todos esses percalços que é a busca da humanidade. A busca da humanidade é entender esses pontos, porque sofremos, de onde viemos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Porque sofremos, para onde vamos. Então são os pontos que a humanidade ela vive em busca disso. E a doutrina espírita, ela esclarece e ela consola também, né? Nesses momentos difíceis que nós passamos, que não são poucos. Se eu estudo um pouquinho a reencarnação e estou sofrendo muito e sou aquela pessoa que todo mundo fala, mas aquela pessoa é tão boa e sofre, então se eu estudo um pouquinho da reencarnação, entendemos eu já vou pensar, o porquê. Não foi culpa minha agora. Então, né? Eu tenho que passar por isso, então eu vou passar da melhor forma possível, resignada e fazendo de tudo para melhorar aquela situação, porque eu sei que eu tenho um débito, né? Eu preciso me reorganizar, me realinhar. Eu gosto muito disso, realinhar com as leis divinas. Isso. Mas a terceira questão, né? A terceira pergunta que nos fizeram é sobre aquele programa sobre a morte, né? Ainda está em cima desse ponto de dor também, né? Fala assim: espíritos desencarnados podem sentir dores? Olha só, espíritos desencarnados. E aí, sim, os espíritos desencarnados podem sentir dores? Se for dor física, teoricamente não.
Mas quando a gente sente a dor física, parece que ela já passou pelos sentimentos, pelas emoções. Então, quando a gente desencarna, eu costumo sempre dizer, todo mundo sabe, a gente vai para o mundo espiritual exatamente como a gente é, só não com o corpo físico. E aí a gente vai sentindo aquelas dores que tinha em algum canto do nosso corpo físico, porque ainda nem compreendemos que fizemos a passagem. A maioria dos casos é assim. E é diferente da Terra. Quantas vezes eu já ouvi, ou se vocês já ouviram também, alguém que amputa um membro, por exemplo, e diz, eu tô sentindo minha perna coçar, eu tô sentindo doer, né? E não tem mais a perna. Então é uma coisa que tá incrustada na mente, né? Nas emoções. É uma sensação, né? Uma é uma sensação. sensação de uma lembrança de uma dor física, mas não é uma dor do órgão, Porque não existe mais o órgão. Isso. Porém, o que acontece com mais constância é a questão da dor moral, né? Devido às nossas escolhas, nossos direcionamentos. Essa dor moral ela é mais constante nos espíritos desencarnados. E é o que a gente mais vê relacionado nas comunicações que nós recebemos, né? A dor moral ela está ela geralmente é bem acentuada. Alguém vai dizer, então eu vou sentir dor moral? Bom, é só observar as suas escolhas, né? Seus direcionamentos. Aí o que a gente está plantando é uma necessidade nossa, esse autoburilamento, esse autoconhecimento para poder, então, se autoburilar, né? Eu costumo dizer o seguinte, com relação, trazendo um pouquinho para a questão mediúnica, os médios, eles vivem na pele, sentem literalmente, todo um processo dos desencarnados, dos espíritos desencarnados. Então, assim, quando eu vejo uma mesa mediúnica, quando eu me deparo com a mesa mediúnica, é um exemplo, assim, é um direcionamento, exato do que a gente poderia entender para a gente mudar nossos direcionamentos, mudar nossas posições errôneas, né, durante a nossa existência. Ou seja, é um dos melhores exemplos vivos, porque não existe morte, né? Exemplos vivos do que a gente não deveria fazer. Ou seja, a gente quando recebe os desencarnados com suas mensagens de lamentação, de ódio, de dor, de desespero, né? E a gente observa que são situações criadas aqui. São situações do dia a dia aqui, que a gente vivencia diariamente, que podem ser revistas, desenvolvidas, resolvidas, não criadas até. Total ignorância dessa vida futura, dessa vida após a morte, né? Isso. Então, assim, são momentos assim que a gente precisa, não é só ir na mesa mediúnica, atender os espíritos, socorrer os espíritos sofredores, não é só isso. É tirar como exemplo do que acontece para nós mesmos. Né? Entender o que aquilo ali é uma vivência, é um estado momentâneo, mas foi vivenciado, que a gente pode evitar. Nos dizem os espíritos, André Luiz, que os mais ajudados são os médios na reunião. E os médios, né, acham, não todos, é claro, que eles que estão ajudando. Estão, mas o maior benefício vai para o médio, né? Desse jeito. Tá, o aprendizado. Se usar a ferramenta, né? Essa questão do aprendizado é tão bonita, né? Tão bonita, tão bem direcionada, tão necessária. Tão grande de amor. Tão necessária. De Deus por nós. Sim, eu estava vendo o documentário sobre Chico essa semana. Na verdade, nós estamos vendo. Nós passamos lá para os médios da nossa casa, 2 quartas-feiras seguidas. Todas as quartas às 19 horas. 19 horas. Nós estudamos o documentário, né? Fomos usando o documentário e estudando todas as faculdades que Chico, né? Toda a conquista que Chico teve, né? Nessa existência. E a gente estava vendo, teve um momento muito bonito que ele disse assim: a mediunidade só me fez feliz, só me trouxe felicidade. A gente faz essa relação com nós, a gente vê médios tão sofredores, em momentos tão difíceis, passando por momentos tão, sabe, de tanta aflição. E a gente começa a entender que o que falta para essas pessoas, para esses médios, né, que tem uma faculdade linda, que para botar em prática, para ajudar, para fazer essa comunicação, servir de instrumento da paz,
é justamente o aprendizado. Porque Chico colocou os obstáculos dele como se fossem coisinhas muito pequenas. Sim. Que o amor que ele tinha pela mediunidade, pela doutrina espírita, pelo próximo, fez com que os seus próprios desafios fossem insignificantes diante do trabalho grandioso que ele fez, que ele deu, a sua contribuição grande para nós, né? Porque ficou os livros, os exemplos, a história. Então ele colocou a sua vida em segundo plano, não que ele não se cuidasse, mas foi pequeno para ele os desafios. Ele sofria com as suas dificuldades físicas e tal. Mas ele, peraí, deixa eu colocar acima disso o amor por essa humanidade, o amor à doutrina espírita, o amor à mediunidade, a disciplina, porque ele sabia que esse trabalho ia fazer um bem muito grande para muitas pessoas, né? Ele, Sim. Um missionário ali. Então, quando a gente vê Chico fazendo esse comentário, e isso foi um momento de parada, de se perguntar o porquê, né? Porque ele mostra que a mediunidade não é uma doença, não é algo ruim, não é algo que a gente tem que apagar, né? E que você consegue conviver com o aprendizado, conviver com ela de uma forma sadia, de uma forma tranquila, né? Que é uma dádiva, né? É uma forma, é uma faculdade que você consegue conviver, ajudar o próximo, ser usado como ferramenta. Se não está sendo assim, se está sendo errado. Se está sendo um peso, tem que ter cuidado. Se é um peso, você tem que entender que tem algo errado, né? Então, são esses pontos que a gente precisa entender, que o conhecimento, ele liberta e faz com que a gente viva bem melhor, né? Então, o médio, trazendo para essa parte mediúnica, ele precisa, assim, a gente fala tanto sobre isso, né? Estude, reflita no que estude, você está consumindo. Né? E a gente não consegue, às vezes algumas pessoas ainda ficam não aceitando, não entendendo esse direcionamento, aí vem aquela coisa, né? Não, eu faço o meu trabalho com amor. Beleza, claro que a espiritualidade vai tentar dar um suporte, mas vai dificultar muito para a espiritualidade, né? É tanto amor que eu estou com um espirro, não vou trabalhar porque eu estou espirrando. Chico era um olho sangrando e Emmanuel dizia, tem outro. A gente não pode se comparar a Chico, claro, mas são exemplos de que a gente só deve deixar se aquilo for realmente muito sério, né? Se a gente tá podendo ir, a gente tem que perceber a nossa responsabilidade. Cada um tem que saber de si, né? A gente está dando um exemplo de Chico, a gente está longe, mas a gente tem que pensar sobre isso. E a próxima pergunta tem a ver com o nosso programa que foi sobre o livre-arbítrio. Sim. E aí? As pessoas que vivem num sistema opressivo, que vivem oprimidas, seja em casa, no trabalho ou até na sua religião, elas têm o livre-arbítrio? Elas podem exercer o livre-arbítrio? Eita! Essa daqui A minha mãe me obrigou a alguma coisa, e aí? A opressão é sempre ruim, né? Ela nunca vai trazer benefícios. Nunca vai trazer benefícios. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte: às vezes a gente atende pelo medo, não pelo respeito. Não é? Só que o medo, ele pode desencadear vários fatores emocionais de uma pessoa. Traumatizá-las. Então, não é benéfico, de forma nenhuma. O livre-arbítrio, ele dá oportunidades, né? Ele dá oportunidades de escolha, ele dá oportunidade de você ter responsabilidades, né? O que a gente faz com nossos filhos logo cedo, fazendo com que eles comecem a ter algumas pequenas escolhas, deixando que ele faça as primeiras escolhas, né? Adolescência, vai chegando, porque as escolhas, elas vão perdurar durante toda a existência. É sempre sua escolha do que você faz com a sua vida. É claro, se você vive num sistema bem opressivo, se você vive alguém te obrigando a fazer algo que você não quer, infelizmente, você vai ter que ser mais forte do que todas as outras pessoas para dizer não. E essa é uma questão íntima nossa, quando a gente não consegue dizer não por viver nesse sistema. É claro que vai ser tudo muito bem analisado, vai ser tudo muito bem, eu não gosto da palavra julgado, mas estudado. Eu só fui para ali porque eu fui muito oprimido. Sim, foi. Isso vai ser levado em consideração. Mas sempre você vai escolher dizer sim ou não.
infelizmente ou felizmente. Porque você não vai poder culpar sua mãe, seu pai, seu líder religioso, nada. Pelas escolhas erradas. Pelas escolhas, infelizmente não. O livre-arbítrio dá a possibilidade do autoconhecimento. Né? Porque eu não consigo dizer não, mesmo vivendo num sistema opressivo. Isso, e trabalhar também a questão da evolução de cada um. Né? Cada decisão tomada é uma oportunidade de aprender e crescer. Aprendemos com os erros? Sim. O bom é aprender com os erros dos outros, né? Outros. Inteligente é o homem que faz isso. Mas a gente entende também que nós aprendemos nos nossos escorregos, nossas quedas. Sim. E isso faz com que a gente cresça. A dor tem que ficar a lição. Se ficar só o sofrimento, não aprende. Porque a ideia é levantar e levantar mais, sabe? Forte. Mais forte. Mais sábio. Isso. Tá vendo? A gente vai aprendendo. Então, esse livre-arbítrio nos ajuda de todas as formas. É por isso que é uma dádiva. Né? É uma dádiva. Só Se que Deus deu, a gente sabe que é perfeito. Isso. Só que alguém, né, junto a esse questionamento, veio com a contra-pergunta, né? E fez o questionamento. Deus deu livre-arbítrio aos humanos para que pudesse escolher amá-lo? Sim, é tanto que tem gente que não acredita nem nele, muito menos ama, né? Pensa isso. Sim, mas Deus não precisa do nosso amor. De forma alguma. A gente escolhe, né? Amar ou não, segui-lo ou não, compreendê-lo ou não. Mas ele não precisa disso, até porque ele não é um ser de pele, de mão, de perna. Não é. É o todo, é a energia. Não se explica Deus, apenas se sente. Agora tem um detalhe. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha. Que é Deus. Então vamos lá. Mas tem algo que nos aproxima dele. Independente de nós acreditarmos ou não. Que é justamente o amor. Eu queria tanto lembrar o livro que eu fui fazer uma palestra ou foi um estudo e a gente estava buscando isso, como se aproximar. E na mensagem dizia que era se cuidar. Alimentação, pensamento, corpo. E eu pensei, caramba, porque o que é o amor? É devoção a alguém. E quais são os primeiros mandamentos? Ama o teu próximo como? A ti mesmo. Como é que eu vou doar o que eu não tenho? Então, esse autocuidado está muito claro, muito mais vivo. Todas as questões que a gente vai estudar e o movimento e o mundo está falando muito sobre esse autocuidado. E quanto mais eu me cuido, mais eu me aproximo de Deus. Porque eu me amo e aí eu vou sentir, né? Eu vou doar esse amor para as outras pessoas. Isso é uma construção. E outra coisa que eu venho falando muito. Somos um ser espiritual vivendo uma experiência de corpo em aprendizado. Estamos em constante aprendizado. E a gente vai aprender isso aí. E se aproximar de Deus é isso. É sentir a vibração da natureza. É sentir a dor do outro sem sofrer. Ter essa sabedoria. É conseguir, né, ter empatia por aquele que está sofrendo. É respeitar aqueles que querem o caminho, que querem seguir o mal, mas não ser conivente com isso. Tudo isso envolve essa aproximação com Deus. É verdade. E quando a questão do amor e o livre-arbítrio, eles andam em conjunto, né? Porque no momento que eu escolho com o amor, né, as nossas ações vão gerar resultados positivos. Independente de eu acreditar na existência de Deus ou não, mas eu acabo me aproximando. Né? Então, quando eu escolho com amor, quando eu escolho... vamos trazer um exemplo prático. Um ateu que desenvolve a caridade, ele acaba se aproximando da espiritualidade. Porque ele está mais na próximo de Deus. né? Ele pode dizer que ele pode achar que não existe, ele pode acreditar que não existe. Mas se acontecer alguma coisa, ele vai. Se Deus quiser, Deus me livre. Mas o que eu chamo a atenção é porque ele está seguindo o que você acabou de dizer lá no começo. Ele está seguindo uma escolha que o aproxima da espiritualidade e de Deus consecutivamente. Sem precisar ele levantar a bandeira. Eu acredito em Deus. Sem precisar disso. É a melhor. Né? Então, assim, é algo que se torna algo natural. Um direcionamento natural. Então, são essas escolhas, o livre-arbítrio, o amor, as escolhas positivas. Olha só que coisa linda. Então, você acaba se aproximando de Deus. Então, isso não precisa ser algo falado, é praticado, é sentido. Né? É lindo. Então, como a escolha em relação ao bem e ao mal se manifesta
com o livre-arbítrio especialmente em um contexto de natureza pecaminosa. Eita, meninas, que pergunta, viu? Como a escolha em relação ao bem e ao mal se manifesta com o livre-arbítrio, né? Que se manifesta tipo assim, com o livre-arbítrio. como eu vou escolher o bem se eu vivo no mal? Vamos supor que eu vivo numa comunidade que tem muita violência. Eu estou no meio, onde o mal prevalece. Onde o mal prevalece, né? Como a minha escolha em relação ao bem, né? Como é que eu vou conseguir assim, escolher bem estando naquele meio? Eu estou sendo induzido aí ao mal, mas tem sempre a escolha. E lembra da outra questão? O mérito é maior. Sim. Quando o esforço é maior, o mérito também é maior. Vai ser levado em consideração também. É que você está no meio onde tudo lhe leva ao mal, tudo direciona para que você tenha atitudes, né, péssimas atitudes pecaminosas, né? Vamos lá, foi o que foi usado aqui, natureza pecaminosa, né? Você está naquele meio onde tudo te leva a isso, mas se você consegue mudar o seu caminho. Quantas vezes a gente ouve isso? Tem os amigos de alguém da minha família, do meu filho, tem 5 amigos, 2 vão para o caminho errado, 3 não. Não foi escolha se todos estavam vivendo na mesma comunidade. No trabalho, né? Tem lá 5 pessoas, 3 desviam, mas 2 escolhem não fazer isso, né? São tudo escolhas e quanto mais difícil é essa escolha, mais mérito a gente vai ter. O mérito é maior. Então, vamos para a quinta, né? Para a quinta questão. No plano espiritual, os espíritos passam por alguma forma de preparação antes de reencarnar? Sim, desde que ele tenha condição para isso. A gente tem sempre que explicar. Na doutrina espírita, às vezes, 2 mais 2 não é 4, não são 4. Então, o espírito está mais consciente da sua vida, dos seus erros, do que ele fez na Terra, ele é auxiliado para isso. E tem muito isso na literatura de André Luiz. Quando o mentor chega e diz, é a hora de reencarnar, a pessoa diz, ainda não estou preparado. Porque quando a gente tira o corpo físico, quando a gente deixa o corpo físico, é como se fosse, é mais liberdade. É como se ele visse a vida com mais clareza e ele quer ficar, né, lá sem o corpo físico, mas ele precisa ainda se realinhar e ele vai ser convidado e vai participar desse planejamento. Até o mentor dizer, não, agora a gente tem que ir. É conselho, é uma conversa, mas também tem aquela compulsória. Isso. Eu trouxe alguns pontos que está dentro do processo reencarnatório para que a gente possa entender melhor essa posição. No processo reencarnatório, tem planejamento? Tem. Tem. Né? Tem estudo e trabalho? Tem. Tem. Tem orientação? Tem. Né? Tem acompanhamento? Tem. Tem. Aí vem, e quando você fala sobre a questão da reencarnação compulsória, a gente fala do equilíbrio do ser encarnante. Né? Nem sempre ele tem esse equilíbrio para as suas escolhas. Então, por isso, a reencarnação compulsória, né? E está num estado que ele não tem condições. Isso acontece muito com a gente quando a gente está muito aflito, né? Quando a gente está numa situação muito perturbada. Aí, geralmente, quem escolhe, quem nos ajuda são aquelas pessoas mais próximas, que gostam da gente, os pais, né? Aquelas pessoas que chegam, que vêm nos ajudar. Então, a gente imagina um ser reencarnante, um espírito reencarnante, onde os espíritos pouco mais elevados estão lá organizando o nosso planejamento reencarnatório. Essa parte aí é linda, como ele falou. A gente tem tudo e muito mais. Aí, de repente, eu venho com o planejamento tudo organizadinho, mas chego aqui na carne, desanda tudo. Vou fazendo muita besteira, escolhendo tudo errado e a espiritualidade lá, porque o respeito é uma forma de amor incrível. O respeito que Deus tem por nós é uma forma de amor incrível, mas eles respeitam o nosso poder de escolha. Aí acontece, não, vamos tirá-lo agora e colocá-lo numa reencarnação compulsória para ver se ele consegue se centralizar. É como se desse uma nova chance, um susto. Venha cá, peraí, vamos tirar, porque senão vai ser desastrosa, né? Então a gente tira, muda esse planejamento, tira o espírito daqui e vai numa compulsória em seguida para que ele consiga se reerguer.
tudo que está ao nosso meio, em nosso meio, não é por acaso, porque Deus é perfeito. Então, por isso que eu digo, tá numa situação onde você precisa escolher e é mais difícil, mais mérito. E não está lá por acaso. E não tem essa de não ter amparo. Todo amparo espiritual, os espíritos intuindo os amigos, a família, lhe dizer o que você precisa ouvir, que às vezes você sabe, mas quando alguém fala, você diz, é isso mesmo. Né? Então, o amor é muito lindo isso. Então, a compulsória, né, ela vem nos direcionar, a espiritualidade vem nos trazer os caminhos, as provas e as expiações necessárias que a gente precisa passar para poder voltar, né, para poder se encontrar um pouco mais, para poder seguir sozinho entre parentes, né? E eu já ouvi alguns espíritas falando que não tem nada sobre reencarnação compulsória na codificação. Então, eu trouxe aqui Revista Espírita, Jornal Psicológico, de 1867. Anotem e dê uma olhadinha, quem tem dúvida ainda sobre isso. O trabalho reencarnatório de planejamento, ele é muito bonito. Lindo, né? Muito bonito. Ele vem com todos esses pontos. Pode ser um tema, né? Pode ser um próximo tema. Então, chegamos ao fim de mais um programa. Mas falta uma. Falta uma? Essa é muito importante. Já está quase no fim, mas eu vou falar bem rapidinho. O que significa os sonhos? Vamos deixar ela falar. Porque tem uma amiga que ela insistiu tanto. O que significa os sonhos para você? Olha, sim, é verdade. Essa questão é uma das mais longas. Mas vamos fazer, né? Vamos fazer, né? O que significa? Porque faz sonhos, tempo que ela fez essa pergunta. A gente deixou para fazer no dia das perguntas. Vamos deixar ela sem resposta, não, né? Faz tempo, então vamos ver se a gente consegue fechar. Bom, o sono e o sonho, né, é uma forma de emancipação da alma. Isso aí está claro. Para os espíritas, né, a gente já tem isso bem direcionado, bem programado, bem é de conhecimento de todo espírita, né, que o sono e os sonhos é uma forma de emancipação da alma. O espírito se liberta, né, parcialmente do corpo físico através do perispírito e pode se deslocar para diferentes lugares e até dimensões. A gente pode até trazer esse tema também, porque é um tema muito, muito importante. E aí ela perguntou o que significa para nós, espíritas. E tem várias significações também, tipo, é algo que a gente viveu durante o dia, é algo que a gente está reprimindo e no sonho a gente libera. Pode ser previsão do futuro, pode ser visão de outra existência, pode. Por isso que se deve ter muito cuidado, do jeito que somos auxiliados pelos nossos mentores do plano espiritual, pelo nosso anjo da guarda, como está a nossa frequência, que a gente também pode ser auxiliado pelos espíritos obsessores se nós estamos sintonizando com isso. Né? Então, muito cuidado no que se diz respeito, o que quer dizer esse sonho. Sim. Porque depende muito de como eu estou, de como eu estou vibrando. Eu fiz uma divisão, eu fiz uma divisão diferente, assim, diferente não, fiz uma divisão mais simples, né? Os sonhos seriam as lembranças do que a alma viu, do que a alma pode ver, né? E fez durante o sono, né? O sonho é a telinha, a lembrança de tudo que você viu ou fez durante o sono. Isso aí fechou, né? Só que a gente pode subdividir. Então, tudo que você falou, vamos lá. Pode ser um sonho simples, ou seja, refletir algumas preocupações do dia a dia do indivíduo, né? Tem pessoas que trabalham tanto que sonham trabalhando. Não, eu tive uma época que eu sonhava o que eu ia fazer no outro dia. Tava tudo cronometrado, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Então, eu sonhava com aquilo. Então, isso refletia o meu dia a dia. Mas o sonho também pode ser reflexivos, ou seja, pode ter lembranças, experiências do passado. Por isso que muitas vezes a gente sonha, traz a lembrança do sonho, e pessoas que a gente acha que nunca a viu. Eu não conheço essa pessoa, é uma pessoa estranha. Mas eu tinha uma sensação tão boa, a pessoa né? E não é tão estranha, né? Encontros com familiares encarnados. Isso acontece muito. Vamos fazer um programa sobre isso. Isso acontece muito, esses encontros. Pessoas que vêm dizer que está bem, e está tudo bem,
que está seguindo, né? Vem tranquilizar, vem pedir orações. Então, esse é um tipo de sonho também. Tem também os sonhos espirituais, né? Que envolve isso, né? Esses sonhos com outros espíritos, né? Em ambientes conhecidos ou desconhecidos. Que às vezes a gente... desconhecido nessa reencarnação. Mas sabe aquela coisa? Eu acho que eu não lembro. Eu me sentia bem. É um local que eu acho que eu já conhecia, mas eu não tenho lembrança de ter ido lá, né? Então, tá explicado. E também tem a questão do significado, que você foi muito feliz em comentar. Precisa ter muito cuidado com essa questão da interpretação dos sonhos, que não é uma ciência exata, não é algo exatamente. Que a gente não fala muito, não faz isso, espíritas não. Mas ela pode. Isso, nós não fazemos isso. Mas pode nos fornecer pistas sobre nossa vida espiritual e a nossa relação com o mundo espiritual. A gente pode trazer, né? Porque é um tema muito bom. E aí eu trouxe a pergunta do Livro dos Espíritos, se você quiser estudar, e é bom. Pergunta 401 do Livro dos Espíritos, o capítulo 14 da Gênesis, nos itens 27 e 28. É magnífica a explicação que tem lá. E a gente pode trazer esse tema num próximo programa, né? Sim, e eu prometo não deixar por último. Pessoal, só agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês, né? E que pode mandar perguntas, a gente tem o maior prazer, a gente está sempre tirando um programa para responder essas perguntas, porque se a gente não ter um programa completo para responder, a gente não tem como trabalhar um pouquinho mais essas questões. É tanto que passamos do tempo hoje, né? E aí, pessoal, não esqueçam, qual é o canal? Enigmas do Outro Mundo. E o nosso programa? Mundo Espírita. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou, se fez sentido para você esse programa. Façam as perguntas, curtam, comentem à vontade, deixa aí até dicas eu quero ver no programa assunto tal, que a gente vai estudar e vai buscar. E não esqueçam. Dicas de temas. E não esqueça que no fim, daqui a pouquinho, depois que Ricardo fizer a prece linda, nós temos a música espírita, muito linda, e tem no nosso canal também várias músicas. Coloque para os seus filhos dormir, para você trabalhar, para você estudar. Passe aí pelas playlists das nossas emanar músicas. Boas energias para o nosso ambiente. Isso, muito obrigada pela sua parceria, pela sua participação. É muito bom, muito bom. Então vamos silenciar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, fazer essa conexão com a espiritualidade que nos rege, que nos direciona, que nos intui, que nos aproxima de Deus sempre. Pedir que estejam sempre conosco, que venha nos trazer conhecimento, para que nós possamos trilhar nossos caminhos no rumo à evolução de uma forma mais tranquila, que o aprendizado sempre fique, que as dores que não temos como evitá-las, possamos entender o porquê elas estão no momento, que possamos aprender com elas, que possamos crescer com elas, que possamos estar sempre conscientes que não estamos sós. Que assim seja. Que assim seja. Eu chorei sem entender o motivo do silêncio em meu viver, mas ouvi uma voz dentro de mim dizendo: filha, não é o fim. A dor não é castigo, é direção pra despertar o coração. Ainda é caminho, mesmo com dor. A alma segue onde vai o amor. Mesmo caída, a força em pé, pois quem tem fé
de fé. Já perdi o chão, mas não a luz, pois o Espírito me conduz. Reencarnação não é castigo, é benção. Novo tempo pra cumprir a missão. Não temas a noite do coração, ela ensina a ver o sol na escuridão. Ainda é caminho, mesmo com dor, a alma segue onde vai o amor. Mesmo caída, a força em pé, pois quem tem fé sempre renasce de fé.